100% das urnas apuradas, renovação é a palavra da vez na Assembleia Legislativa. Senador eleito Plínio Valério diz que não vai apoiar nenhum candidato ao governo. Eduardo Braga, que assumiu a segunda cadeira, ainda não se pronunciou. Número de abstenções no Amazonas no primeiro turno das eleições alcançou 19,35%. E mais, a corrida por alianças partidárias para o segundo turno das eleições no Amazonas. O Além a Notícia já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. Com 100% das urnas apuradas, renovação é a palavra da vez na Assembleia Legislativa. 11 deputados estaduais da atual legislatura conseguiram a reeleição. As outras 12 vagas serão ocupadas por estreantes no Parlamento Estadual. Terezinha Ruiz é a única eleita que já havia ocupado uma vaga na Assembleia e que agora retorna à casa. A apuração das urnas feita pelo Tribunal Regional Eleitoral só encerrou depois da meia-noite de segunda-feira. Com o final desse trabalho, o TRE pôde calcular o coeficiente eleitoral e distribuir as vagas na Assembleia Legislativa pelas coligações mais votadas. Com isso, candidatos bem votados ficaram de fora do parlamento, enquanto que outros conseguiram uma cadeira de deputado. A composição na Alean ficou assim: Doutora Maiara, do PP, Roberto Cidade, do PV, Dermilson Chagas, do PP, Delegado Péricles, do PSL, Ricardo Nicolau, do PSD, Belarmino Lins, do PP, Augusto Ferraz, do DEM, Wilker Barreto, do PHS, Saulo Viana, do PPS, Cabo Maciel, do PR, Josué Neto, do PSD, Joana Dark, protetora dos animais, do PR, João Luiz, do PRB, Serafim Correia, do PSB, Alessandra Campelo, do MDB, Professor Sinésio, do PT, Adjuto Afonso, do PDT, Doutor Gomes, do PRP, Fausto Júnior, do PV, Professora Terezinha Ruiz, do PSDB, Felipe Souza, do PHS, Carlinhos Bessa, do PV, Tiago Falcão, do Podemos e Álvaro Campelo, do PP. No próprio domingo de eleição, o TRE realizou uma sessão extraordinária e impugnou a candidatura de Abdala Frache, do Podemos. Com isso, Tiago Falcão assumiu a vaga do partido com 13.313 votos. Outro fato das eleições de 2018 para deputado estadual é que a casa terá a maior quantidade de representantes do sexo feminino, 4 no total. Terezinha Ruiz é a única candidata que já foi deputada estadual e que agora retorna à Assembleia Legislativa. A maior bancada passa a ser da coligação PP, PR, PPL e Solidariedade, com 6 deputados. O próximo passo para os candidatos eleitos é a diplomação, fase em que a Justiça Eleitoral atesta por meio de um diploma que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. A diplomação ocorre depois de ter terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições. E a assessoria do deputado Abdala Frache informou que o candidato está com ação na Justiça para garantir a vaga de deputado estadual para a qual foi eleito neste pleito. Além do Poder Legislativo Estadual, a renovação também foi alta na Câmara Federal e no Senado. Acompanhe como foi a polarização no Congresso no quadro Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Boa noite. Das 8 vagas que compõem a bancada amazonense na Câmara Federal, 6 foram preenchidas por novos deputados. Apenas 2 conseguiram a reeleição. O destaque é que, desta vez, nenhuma mulher conquistou vaga no Congresso pelo Amazonas. Conquistaram uma cadeira na Câmara Federal os deputados José Ricardo, do PT, Delegado Pablo, do PSL, Átila Lins, do PP, Silas Câmara, do PRB, Capitão Alberto Neto, do PRB, Marcelo Ramos, do PR, Sidney Leite, do PSD e Bosco Saraiva, do Solidariedade. Na bancada do Amazonas, nenhuma mulher foi eleita e apenas o PRB elegeu 2 deputados. No Senado, Plínio Valério, do PSDB, e Eduardo Braga, do MDB, são os novos senadores do Amazonas.
Plínio Valério foi o senador mais votado pelo Amazonas. Ele recebeu mais de 834 mil votos, o que representa 25% dos votos válidos. Eduardo Braga conquistou 18% dos votos. Eles terão 8 anos de mandato a partir do ano que vem. Braga esteve atrás de Luiz Castro, da Rede Sustentabilidade, por quase toda a apuração, ultrapassando o deputado estadual nas últimas zonas eleitorais. Castro somou 17% dos votos. Ficaram para trás também Alfredo Nascimento, do PR, com 17%, Vanessa Graziotin, do PCdoB, com 11% e Issa Abraão, com 8%. O novo senador Plínio Valério anunciou que não vai apoiar nenhum dos candidatos a governo que disputam o segundo turno no Amazonas. Antes composta por 513 deputados de 25 partidos, a partir de 2019 a Câmara Federal terá parlamentares de 30 partidos diferentes. As maiores bancadas são do PT, com 56 deputados, e PSL, com 52. 30 partidos com representação na Câmara Federal é um recorde para a próxima legislatura que se inicia em 2019. O PMDB, agora MDB, foi o partido que mais perdeu cadeiras, passando de 66 eleitos em 2014 para 34 eleitos em 2018. E o PSL foi quem mais ganhou lugares, passando de 1 eleito em 2014 para 52 neste ano. A distribuição de cadeiras na Câmara ficou da seguinte maneira: o PT ficou com 56 eleitos, PSL 52, PP 37, MDB e PSD com 34, PR 33, PSDB 32, PRB 30, PSDB e DEM com 29 deputados cada, PDT 28, SD 13, POD 11, PTB e PSOL com 10 cada, PCdoB 9, PSC, PROS, PPS e Novo com 8 eleitos cada, Avante 7, PHS 6, PATRI 5, PV e PRP 4 cada, PMN 3, PTC 2, DC, Rede e PPL com 1 representante cada. Lembrando que esses recursos podem ainda ser alterados devido a eventuais recursos decididos pela Justiça Eleitoral. E ainda no Senado foram eleitos 54 senadores de 20 partidos diferentes. Considerando o PTC, que já tem senador e não ganhou nova cadeira, 21 partidos terão representantes a partir de 2019. MDB, Rede e PP são os partidos que mais elegeram senadores nas eleições deste ano. Os eleitores de todo o país escolheram os 54 senadores que vão compor a casa junto aos demais 27 eleitos em 2014. A partir de 2019, o Senado Federal será composto por 81 senadores de 21 partidos diferentes. A distribuição de cadeiras no Senado Federal ficou assim: MDB, com 7 senadores, Rede e PP, com 5 senadores cada um, Democratas, PSB, PSDB, PSL e PT, 4 senadores. PDT, PHS, PPS, PSB e PDT conquistaram 2 vagas de senadores cada. E, por fim, Podemos, PR, PRB, PROS, PRP, PSC e Solidariedade elegeram 1 senador cada um. E o Bancada Parlamentar fica por aqui. Até a próxima semana. Com o segundo turno definido entre Wilson Lima, do PSC, e Amazonino Mendes, do PDT, é hora de buscar alianças para reforçar o apoio político. Amazonino Mendes, do PDT, já declarou apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL. Em coletiva, após o resultado do primeiro turno, o candidato ao governo do Amazonas disse que não vai buscar apoio de outros candidatos que também disputaram ao cargo do executivo estadual. Eu quero dizer que eu não vou procurar ninguém, não por orgulho, mas porque quem elege o governador é o povo, não são as pessoas. Vou procurar o povo. Esse eu tenho que procurar, a minha obrigação é procurar e vou procurar. Vocês vão ver um velho de 78 anos com o vigor do garoto de 20. Por municípios, Amazonino Mendes venceu em 50 cidades do Amazonas, ganhando em localidades como Quari, Maués e Tabatinga. O candidato do PSC, Wilson Lima, venceu na capital Manaus, Parintins, o segundo maior colégio eleitoral,
e Careiro. Sobre a aliança, Wilson Lima declarou apoio popular e disse que vai aguardar a decisão do partido para o fortalecimento da campanha para o segundo turno. Ainda não conversei com ninguém sobre isso, ainda não tive tempo. Nosso trabalho nos últimos dias foi um trabalho muito intenso. Daqui a pouco eu reúno com a minha equipe. Amanhã a gente já vai estar na rua, mas aqui eu reafirmo meu compromisso de caminhar lado a lado do cidadão, ao lado daquele cidadão de bem, ao lado daquela pessoa que quer a mudança e que deseja um Amazonas melhor. Ainda não está definido o apoio político dos demais candidatos que perderam as eleições ao governo do Amazonas. As declarações só devem vir a público no início da campanha do segundo turno no rádio e na TV, que começa na próxima sexta-feira, 12 de outubro. Número de abstenções no Amazonas no primeiro turno das eleições alcançou 19,35%. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. No estado do Amazonas, quase 470 mil pessoas deixaram de registrar o voto nessas eleições. O número de faltosos superou os votos brancos e nulos somados. A abstenção no Brasil atingiu 20,3%. Quase 30 milhões de brasileiros não compareceram às urnas neste domingo. Foi o maior percentual desde 1998. No primeiro turno de 2014, 27,7 milhões de votantes se abstiveram do voto. São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, alcançou 21,5% de abstenções. Já o estado de Roraima, aqui no norte, teve o menor índice, 13,9%. Tribunal Regional Eleitoral disse que vai reforçar o combate aos crimes eleitorais no segundo turno. O candidato que produziu lixo eleitoral nas ruas pode ser penalizado por essa ação. 40 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas no estado, mas não prejudicaram a votação. Uma das dificuldades do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas no primeiro turno foi o elevado número dos chamados santinhos jogados nas proximidades dos colégios eleitorais. Na próxima quarta-feira, um relatório vai ser divulgado com o nome dos candidatos que podem ser penalizados por essa ação. No início da nossa sessão plenária, para receber todas essas autuações, e nós aqui iremos transformar isso num procedimento investigatório para apurarmos e condenarmos todos esses criminosos que insistem de forma errada tentar fraudar a eleição. A Secretaria de Segurança Pública recebeu 435 denúncias de crimes eleitorais em todo o estado. Só por meio dos 190 foram 177. 42 detenções foram realizadas. Depois de averiguações, 24 pessoas ficaram presas, sendo 18 no interior e 6 em Manaus. Entre os principais crimes estão boca de urna, compra de votos e transporte irregular de eleitor. Mais de 3.500 policiais civis e militares trabalharam na proteção das zonas eleitorais e nas fiscalizações do pleito. Mesmo com essas ocorrências, o presidente do tribunal classificou o pleito como tranquilo. Nós não tivemos nenhuma intercorrência de mau vulto, apenas a substituição de 40 urnas, mas que foram prontamente atendidas com a contingência que nós temos. Alguns crimes eleitorais, tipo compra de voto, transporte de eleitor, mais que tudo, que nos incomodou mais, nós vamos combater de maneira forte, a sujeira, que é um grande crime eleitoral. 40 mil pessoas estiveram envolvidas na realização da votação, entre juízes eleitorais, técnicos de informática e os mesários voluntários. João Simões também afirmou que vai reforçar ações para combater os crimes eleitorais para a votação do segundo turno. Os eleitores voltam às urnas no dia 28 de outubro para escolher entre Wilson Lima, do PSC, e Amazonino, do PDT, o próximo governador do Amazonas e também o futuro presidente do Brasil. E o Além Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.